E agora nós vamos continuar falando de um tema muito importante, que tem a ver com saúde, que tem a ver com todo esse envolvimento, que é o mês de setembro, que é o mês da prevenção ao suicídio, é o Setembro Amarelo. E quando nós abordamos, é nesse mês que nós abordamos com mais frequência os temas relacionados a esse crime contra a própria vida. E por que não dizer um crime também que envolve a família, porque quem fica sofre muito, né? A taxa de suicídio no Brasil e no mundo tem crescido muito, muito nos últimos tempos, principalmente entre os jovens, tá? E não para de aumentar. Só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Ou seja, desde que eu comecei a ler essas informações aqui, uma pessoa já se matou e outra vai tirar a própria vida daqui a alguns segundos. E o Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o 8º país com mais suicídios no mundo. E as principais causas são drogas, abuso, bullying e depressão. Essas são as principais causas que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Não são só essas, mas são os motivos principais. E como as causas podem estar relacionadas com problemas psiquiátricos, nós chamamos a médica psiquiatra, doutora Larissa Lopes Zorzi. Boa tarde, doutora Larissa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar conosco. E é tão importante esse tema, né, doutora Larissa? Muito, muito importante. Quantas pessoas chegam no seu consultório, e eu sei que a doutora atende também crianças, dizendo, eu não quero mais viver? Várias? Várias pessoas chegam. Mas o que a gente sabe também é que muitas pessoas acabam não chegando ao médico psiquiatra, né? Exatamente. Por isso a importância de ter um espaço para alertar a população, para passar informações sobre o assunto que é tão importante. Certo. E sempre o lema do Mês Amarelo e também das organizações que fazem o atendimento para isso, né? A gente tem muitas organizações que fazem atendimento, o CVV é uma delas, muito bonita, né? Falar é o melhor remédio, ou seja, tem que falar sobre esse tema. Até pouco tempo atrás era um tabu, né? Falar sobre suicídio. Mas a gente já percebeu que quando a pessoa fala, é importante, né? E aí entra o papel dos familiares. Com certeza. Porque se o familiar percebe que tem um familiar que está em sofrimento, que tem apresentado pensamentos de mortes, alteração do comportamento, isolamento importante, esse familiar precisa dar o suporte a essa pessoa e encaminhá-la a um serviço de saúde para que ele consiga ter um tratamento adequado. Certo. Doutora, quando ainda é muito grande a leva de pessoas que dizem o seguinte, cão que late não morde, tá só falando, esse aí sempre fala, quando a pessoa diz o seguinte, eu não vou mais estar aqui, eu não quero mais saber dessa vida, para mim não tem sentido, ou outro dia ela solta, quem sabe daqui a pouco eu não esteja mais por aqui, ou não tenho mais vontade de viver, acaba entrando assim meio que vira meio que chacota entre amigos e familiares. Realmente essa pessoa ela é um suicídio em potencial, ou seja, ela pode cometer o suicídio? Sim, então falar sobre o suicídio, dos pensamentos, é um dos sinais, sim, de que essa pessoa está em sofrimento, né? Então é um mito de que a pessoa que fala não vai cometer. Não, o que a gente sabe, baseado em pesquisas, que as pessoas falam sim antes. Então, se um familiar, se um amigo fala, ele precisa sim ser encaminhado para ser avaliado por um médico, por um profissional. Tem até, eu acho que uma pesquisa recente que foi feita, a doutora, não sei se chegou a ver, eu não sei dados exatos, mas que mais da metade dos suicídios tem como ser evitados. Um número bem grande, ou seja, entra o apoio dos amigos, dos familiares para tentar ajudar e levar. E um tratamento psiquiátrico, ele pode ajudar de que forma essa pessoa que está assim, doutora? Então, o que nós sabemos, baseados em pesquisas, é que cerca de 90% dos casos de suicídios tinham relação com algum transtorno mental. Olha. Seja depressão, alcoolismo, ansiedade. E essas doenças são doenças que têm tratamento. Sim. E o tratamento, seja ele farmacológico, com remédio, psicoterapia, intervenções na família, eles causam alívio e melhora dos sintomas. E por isso o curso muda, né? Claro. A doutora que atende crianças e atende, pessoas mais jovens, hoje em dia a gente vê inclusive crianças, que estão falando em suicídio, ou seja, isso está se tornando comum. Sim. Preocupante isso, né, doutora? É muito preocupante. O que acontece com crianças que têm também o suicídio na infância é que entra muitas vezes como morte acidental, né? Agora, nos adolescentes, eu já sei que tem o suicídio e, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa de morte nessa faixa etária. Olha só! Então, é
Então, entre adolescentes, a né? segunda causa que está matando é o suicídio. Sim. Gente, precisamos abrir os olhos, né? Com certeza. Um parente, um amigo ou alguém que está reclamando ou que está muito triste, né? Ou que simplesmente deixa de falar. Quais seriam, assim, os sintomas básicos para quem está em casa prestar atenção, se tem algum familiar, doutora? Então, o mais importante é perceber se há alguma mudança no padrão do comportamento. Aham. Então, isolamento social, queda no rendimento nas crianças e nos adolescentes, uma irritabilidade, comentários como aquele que a gente já tinha falado, de que não tem mais vontade de viver, que não faz mais sentido, que não serve para nada, né? Sinais de desesperança, alterações no sono, do apetite. Então, são sinais que podem levar, né, a nós perceber que existe uma alteração cerebral nessa pessoa. Então, ela precisa ser avaliada por um médico para ver se existe, sim, um transtorno mental para que seja feito um tratamento. Né? Então, são E como a doutora falou, às vezes com medicamentos que Sim. podem auxiliar. Existem medicamentos hoje para isso? Com certeza, sim. Tem medicamentos, né, já comprovados de que tem eficácia, tem várias abordagens, porque o medicamento é uma parte, né, do tratamento, Claro. então são vários pilares, a outra parte é a psicoterapia, alterações na rotina da família, rotina mais estressante, corrida, então o tratamento é feito de várias intervenções. Existe um tabu também com relação aos medicamentos, né? Muita gente, mas vai tomar, vai no psiquiatra, vai tomar remédio, ou seja, mas é uma ferramenta que a gente tem à disposição para justamente evitar esse tipo de situação, né, doutora? Sim, com certeza. Quando chega nesse limite é porque realmente já precisa de um apoio clínico, né? Sim, tem casos mais leves de depressão, de ansiedade, que o tratamento vai ser com a psicoterapia, né? Sim. Agora, casos que chegam a ponto de pensar em suicídio, de planejar ou até de tentar suicídio, são casos que precisam sim de um manejo com medicamento também. Muito obrigada, doutora, por vir, por falarmos nesse mês, né? Setembro Amarelo, tão importante. Tomara que esses dados comecem a mudar, né? Com divulgações, com fazer o que estamos fazendo aqui, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço.